IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para o nosso encontro desta manhã com os ouvintes que se dispuserem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola, porque eleva, e felicita-nos porque nos faz luz. Dá-nos, Senhor, condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos ao imediatismo do mundo, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos do teu evangelho de amor e de paz. Que o sublime aprendizado se nos faça possível a nós, humílimos aspirantes a credores da tua misericórdia. Com as pessoas de boa vontade e com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã, programa espírita produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia do nosso programa. Inicialmente, os espíritos superiores respondem. Buscamos em O Livro dos Espíritos a questão número 631. A pergunta: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? A resposta: Jesus nos disse: façais aos outros o que quereis que vos façam. Assim agindo, não vos enganeis. Já na sessão deste programa, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje vamos ouvir resposta à pergunta formulada à equipe do IDEFRAN pela nossa prezada ouvinte Marília, do Centro. Em Franca ela reside, e foi assim formulada. O que diz o Espiritismo sobre a antecipação da morte de alguém que sofre terrivelmente de uma enfermidade irreversível? Em outras palavras, em tais condições, o Espiritismo é contra ou a favor da eutanásia? Vamos aguardar um pouquinho, que a resposta virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, o Sementeira Cristã de hoje se ocupará de uma questão que sabemos angustiosa para muitas mulheres. Vamos falar das mulheres estéreis, ou poderíamos dizer, das mães sem filhos. Enfocamos em especial a esterilidade feminina, porquanto este impedimento ao exercício da maternidade muitas vezes causa desnecessária angústia. Vamos iniciar dizendo que é necessário considerarmos a justiça divina em toda a sua expressão, porque não há efeito sem causa, assim como não pode haver causa que não venha a ter o respectivo efeito. A maior expressão da justiça de Deus que nós podemos aferir é a reencarnação. É que a reencarnação nos representa oportunidades que nos propiciam realizações que nos redimem de nossas escabrosas faltas passadas. Agora, meus caros ouvintes, vamos dizendo que Eurípides, esta é uma enfermidade muito antiga
que acomete mulheres vaidosas, liberadas para o desfrute dos prazeres da vida. Que todos devem ter percebido que se trata de fobia ao lar, é a larfobia. Fobia à vida doméstica, à dedicação à família, o que tolhe a liberdade de a mulher ser mais participativa dos atrativos lá fora. Segundo Pedro de Camargo, que assina Vinícius, nas suas valiosas obras doutrinárias espíritas, a fobia ao lar teria aparecido sob aspecto mais ou menos epidêmico, com o avanço das facilidades oferecidas pela tecnologia moderna. Assegura ele que essa doença, entre aspas, que assolou a sociedade desprevenida, apareceu, primeiramente, na Europa e de maneira menos severa em mais alguns países, mas atualmente se acha quase generalizada. Ora, já que existe uma lei implacável, justa e sábia, e se é o indivíduo que peca por descumprir os desígnios divinos, as mulheres se dão a liberdade de optar por ter ou não ter filhos, e sendo a maternidade uma missão necessária ao refazimento do mérito pessoal, é indispensável a disposição da mulher em desejar ser mãe como condição de, no momento certo, vir a sê-lo. Isso pode acontecer imediatamente, tanto quanto pode ocorrer tão somente em encarnações seguintes. E se a mulher, qualquer que seja a sua idade, moça ou adulta, uma vez acometida do denominado mal da larfobia, isto é, acometida do desejo de ser livre, em detrimento do cumprimento da missão materna, ela será atendida pelas leis da natureza. Porque o psiquismo humano que busca nos recursos da natureza aquilo que lhe apraz, respeitando-lhe o livre-arbítrio, e isso o atende. O atendimento da natureza aos nossos reclamos, todavia, não significa que o nosso comando mental, em tais casos, não signifique agressão às leis divinas. É então que devemos considerar que a lei de Deus é de consequências, é de resposta. Ou, por outras palavras, de causa e efeito, de ação e reação. Se se pratica uma agressão aos princípios da lei divina, é inquestionável que haveremos de responder pela infração cometida. A consciência, decorrido o tempo necessário ao processamento da justiça, cuja matemática ainda desconhecemos, passará a nos cobrar resgates e é justamente aí que nos analisaremos na condição de mãe entre maternidade espontânea e maternidade frustrada. É hora do momento musical para reflexão. Interrompemos o nosso tema central e vamos ouvir, na voz de Marisa Naline, música de Marisa Naline, nas vozes de Renata, Ana Lívia e Fabrício, Regime de Urgência. Em regime de urgência, vou entrar. Em regime de urgência, vou entrar. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não exige nem condena, ela é vida e ação. Discutindo um mundo novo, dita normas com ação. E o regime de urgência reforma o coração. E o regime de urgência reforma o coração. Encontrei a forma nova, vou fazer reformulação. É uma forma bem perfeita da beleza e condição. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Tem suas bases na doutrina, doutrina da libertação. Não existe nem condena, ela é vida e ação. Discutindo
estilo mundo novo dita normas com ação e o regime de urgência reforma o coração e o regime de urgência reforma o coração. Tenhamos sempre em consideração que não nos cabe carregar sentimento de culpa pelos nossos erros do passado. O que devemos considerar é que a Deus não importa a pessoa que fomos, mas a pessoa que devemos ser. O dia de hoje é a base das futuras realizações sublimes do Espírito. Façamos dele o exercício dos melhores esforços no sentido de libertar-nos. Evoluímos por patamares de consciência. Ontem erramos. Hoje a nossa consciência, já em patamares mais elevados, nos incomoda e nos cobra reparação. Então, vamos reparar nossos erros. Aquela mulher que se deixou vencer pelos atrativos mundanos, ao invés de dedicar-se ao cumprimento da sublime e natural missão maternal, hoje arrependida e desejosa de restabelecer o direito à escolha, que não se sinta culpada, mas engrandecida do ponto de vista convencional, ou melhor, consciencial. Como dissemos momentos antes, a Deus não importa o que fomos, mas o que devemos ser. A nossa consciência agora evoluída não nos permite aceitar de bom grado o que ela mesma, quando em grau inferior, permitiu que fizéssemos no passado. É da justiça que os abortos do passado sejam agora instrumentos a propelir luz acima, tornando a mulher irresistivelmente desejosa de ter filhos, e terá, agora ou mais tarde, nesta encarnação ou na próxima, para o que ela vai se sentindo cada vez mais preparada. É assim que a solicitude paternal de Deus repara e corrige a insensatez dos filhos pródigos até que eles abram os olhos para a realidade da vida. No livro O Espírito Consolador, de Padre Marchal, lembrando-nos de que somos todos destinados à perfeição, relata caso em que alguém outrora detestava crianças e que disse: eu via nas crianças pessoas fatigantes, aborrecentes e que recebem sempre sem cuidarem de retribuir. Hoje, uma criança comove-me e encanta. Nela vejo um espírito que acaba de entrar na sua prisão corretiva para fazer de si estagiário ao chamamento ao progresso moral e livrar-se de suas dívidas. Sinto-me, continuava ela, mesmo tomada de compaixão ao pensar na missão que o espírito recém-encarnado terá de cumprir. O balbuciar confuso de uma criança, que é a expressão de um pensamento, que ainda não chegou a ser mais do que instinto, é como inconsciente apelo à justiça eterna. Talvez um protesto feito no limiar da existência, antes de nela entrar. Essa ignorância, a sorrir para um futuro que pode ser tão triste, comove a quem quer que sobre isso reflita. Daí a piedade imensa e a surpreendente fraqueza da pessoa adulta para com uma criança. Considerado do nosso ponto de vista, o nascimento da criança é tocante e poético ao extremo. Quando soa a hora de o espírito reencarnar para empreender a viagem de uma nova existência corpórea, seus amigos do céu ou do espaço, como se diz, o acompanham, como nós acompanhamos ao embarcadouro de um parente ou um amigo que parte. Desses amigos, talvez acompanha o mais querido. Com ela, embarca, para inspirá-lo e o protegê-lo. A esse espírito protetor chamamos anjo guardião. Se a viagem foi feliz, se a vida foi pura e fecunda, o espírito que encarna de novo encontra ao desencarnar os seus amigos, todos solícitos em o acolher e felicitar ao sair do desembarcadouro a que chamamos morte.
Isto nos mostra o quanto nos deveria importar o conhecimento das implicações espirituais da família, porque são os familiares os nossos mais próximos, e é com eles que haveremos de estar nos momentos mais felizes ou angustiosos, a nos representar consequência dos nossos acertos ou desacertos. Assim como é com eles que precisamos estar, quer como credores, quer como devedores, a requerer oportunidade de reconciliação. E mais uma vez, não nos esqueçamos de que, sendo justa a lei de Deus, não nos será dado sofrer mais do que merecemos. No momento exato do mérito estabelecido, eis que a mulher, antes estéril, terá retomado o direito natural de conceber e acolher em seu regaço os rebentos amoráveis que lhe representarão a extensão biológica e espiritual das implicações familiares morais do seu passado. E é aí que você vai ouvir a grande mensagem filial, redentora e consoladora do: querida mamãe, eis-me aqui, pontual para o nosso encontro feliz. Às vezes, pode não ser tão feliz, porquanto da maneira como nos tenhamos havido na conduta do nosso passado familiar, dependem as implicações retentoras a nos enredarem no presente. A respeito da nossa busca de realização espiritual, a transformação deve ser imediata no propósito, ainda que se retarde na realização. A mulher que avança em idade sem que tenha tido a felicidade de conceber um filho, dedique-se à causa do bem, estude, viva e sinta o Evangelho de Jesus. Demonstre com sinceridade que já ocorreu a transformação íntima, tendo em conta que a lei divina não se deixa enganar. Se nos transformamos apenas momentaneamente nos qualificamos para sustentar benesses recebidas. Quando seus pacientes agradeciam pela cura, Jesus fazia questão de dizer que quem se curou fora o próprio paciente, pela sua fé. E ele completava: vai e não peques mais, senão coisas piores te acontecerão. Dizia com isso que a cura deu-se pela fé que presidia o sentimento do paciente naquele momento. As suas dívidas estavam em aberto. Ora, se pela dívida de que era portador sofria o quanto sofria, passaria a sofrer mais se pecasse de novo e somasse novas dívidas às dívidas já existentes. Vamos catalogar algumas noções de lar. Busquemos no saber de quem adiantou-se ante nós. Valhamo-nos da doutrina que o próprio Jesus nos prometera na fórmula do Espírito Consolador. O Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos transmitiu uma grande lição do que seja um lar. Interrompemos, porém, a apresentação para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de Duke Ellington, pela psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Cláudia, Felicidade. Um sonho acalentei desde criança, me iluminava então a esperança de um dia conseguir no meu país, ou mesmo na Europa, ser feliz. A vida aqui na terra desilude, e o sonho se desfez na juventude, pois só vaidade, ódio, orgulho e dor eu vi no nosso mundo sofredor.
mal. Humanidade, quem desejá-la ouça bem, na terra passa sempre o bem, pois há de terra integral no vasto mundo espiritual. Felicidade é uma planta original, não cresce aonde existe o mal. Humanidade, quem desejá-la ouça bem, na terra passa sempre o bem, pois há de terra integral no vasto mundo espiritual, no vasto mundo espiritual, no vasto mundo Algumas considerações do espírito André Luiz, psicografada pelo médium Chico Xavier, nos dão conta sobre o lar do seguinte: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Ela se referia à vida em nosso lar, uma colônia espiritual acima da nossa vida, acima das nossas cidades materiais. E explicou que a organização doméstica na cidade espiritual é idêntica, porém o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão a arrancar as ervas daninhas do terreno dos sentimentos, invadido pela vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Mais adiante, esclarece que a reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente.
onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados, se não no lar? Na sua maioria, os casais passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher aparece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo, na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulando em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se, de outro lado, a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa está voltada ao ateliê do costureiro da moda. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. É nesse sentido que se deve considerar a importância do lar na realização da família. Tratada com o devido respeito à destinação da reunião em grupo familiar, espiritualizando o lar, divinizando o advento da prole, um e outro, marido e mulher, estarão quites com os desígnios do Estatuto Divino e toda e qualquer proposta de planejamento familiar se lhes será possível e feliz. Almas femininas jamais permanecerão inativas. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que a movimentação simultânea do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de serviços pesados e onde se reserva atividades justas ao espírito masculino. As colônias espirituais, porém, ensinam que existem nobres serviços para as mulheres na extensão do lar. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br.
A enfermagem, o ensino, a indústria mais delicada, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Há um entendimento espiritual segundo o qual, quando Deus confia crianças ao lar, as horas de serviço dos que as acolhem pela razão e pelo coração são contadas em dobro na espiritualidade. Isso dá a ideia da importância do serviço maternal também no plano terreno. A ninguém se opõe qualquer dificuldade de entender que a missão natural da mulher é ser mãe. Desvelar-se no carinho, educando o filho como pessoa humana, sobretudo como um ser integral, isto é, corpo, perispírito e alma. Se ainda na presente encarnação você, mulher, roga sofridamente que Deus lhe conceda o direito à maternidade, saiba que tal cometimento não lhe será negado se houver suplicado com sinceridade, de tal forma que a sua qualificação moral para o merecimento não seja insincera e apenas momentânea, mas do fundo de sua alma e em caráter definitivo. A futura mãe é aquela que, tendo sentido ostensivo desejo de exercer a maternidade, sem que lhe tenha sido dada tal missão na presente encarnação, sente-se preparada para a maternidade futura. Por isso, conserve-se na esperança. Aguarde com resignação, com convicção, o que na última instância do sentimento chama-se fé. Utilize-se agora do meio que se lhe oferece para o cumprimento da não menos sagrada missão da maternidade do coração. Se você ainda transita por idade compatível com o compromisso da criação e da educação de um espírito por entre as experiências terrestres, adote uma criança. Convença-se igualmente, minha irmã, de que a adoção de uma criança, em muitos casos, pode representar a inequívoca disposição física e psíquica de ser mãe e propiciar-lhe as condições psicológicas e fisiológicas necessárias à maternidade. E esta vir efetivamente a acontecer. Ainda, se você tem idade compatível com a maternidade, mude a rotina de vida, mude os móveis de lugar, a cama, se possível, faça passeios ainda que curtos com o esposo e juntos fale de coisas sublimes como a grandeza das coisas de Deus, o universo na sua beleza e harmonia. Não se esqueça das preces. Não as preces decoradas, mas aquela conversa sincera com Deus, com os espíritos superiores e caridosos, com Jesus. Deus é misericordioso, por isso, sua lei é de justiça e sabedoria, e promove sabiamente que a mulher se autopremie pelos méritos inequívocos do labor construtivo da família, ou se puna por não merecer senão a resposta justa às ações infelizes. A vaidade, que muitas vezes promove o afastamento das possibilidades criadoras por si mesma, já conduz a mulher à esterilidade na posterior encarnação. O aborto, porém, é o mais grave dos motivos. Numa encarnação em que a mulher se dê à prática do aborto, estará estabelecida a consequência restritiva em encarnação posterior.
Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. Apresentação de Vicente Benatti. Jornada de Estudos 2014. O Evangelho segundo o Espiritismo, de 4 a 9 de agosto próximo. O motivo central são os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. As atividades culturais, doutrinárias, serão sempre às 20 horas. Que os ouvintes estejam atentos que nos próximos programas informaremos a programação com os nomes dos expositores e respectivos temas. Local: Grupo Espírita Luz e Amor, Rua Álvaro Abranches, 965, Cidade Nova, em Franca. Agora atende para um horário de palestra que não é comum. 18 horas. Tema: Querer, Saber e Amar. A cargo do orador William Jacó. Hoje às 19 horas. Local: Núcleo de Convivência Espírita Dr. Ismael e Alonso, Avenida Otto Paiva, 1351, Jardim Portinari. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para a palestra que, numa promoção da Associação Médico Espírita de Franca, será proferida hoje às 19 horas pelo Dr. Kleber Novelino. Todos já sabem, mas é sempre bom repetir o endereço. O Centro Espírita Dona Nina é na Rua Euclides Barbosa Leme, 411, na Vila Santa Helena. No dia 16, próximo do mês de agosto, teremos em Franca a pintura mediúnica a cargo da médium Valdelice Salum, tendo como local o Centro de Estudos Agenor Santiago, na Rua José Marques Garcias, 395, na Cidade Nova. O horário será às 15 horas, com entrada franca. É bom que lembremos que a médium Valdelice Salum, que já veio a Franca várias vezes, já psicografou pintores clássicos famosos como Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso, Toulouse-Lautrec, Matisse, Dali, Rembrandt, também no exterior, Suíça, França, Bélgica, Holanda, Portugal e Canadá. É importante saber que haverá sorteio para os presentes dos quadros pintados na hora. Hoje ainda, prosseguindo a 18ª em Vipa, nós estamos hoje com o seminário do Dr. Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba. O tema: A Bíblia e a Origem do Evangelho segundo o Espiritismo. Local: Fundação Espírita Judas Cariotes, Teatro Judas Cariotes, a Rua José Marques Garcia, 395. Há um lançamento importante na Cidade de Franca no último dia 25. Vanessa Maranha. Ela lançou o livro Contagem Regressiva. O livro é dividido como numa contagem regressiva. Inicia-se no final, tratando-se da velhice atormentada de João. Depois pincela a juventude e termina na infância. O leitor compreenderá a velhice do personagem quando souber da sua infância. Foi um exercício, diz a autora, para mim estar na voz de um homem. Contagem regressiva. Ele é finalista do Prêmio Sesc de Literatura de 2014. Está sendo selecionado em 470 obras inscritas para aquele local, selecionando as 30 melhores. É o lançamento da editora Selo Off Flip de Paraty, em conjunto com a livraria Pé de Letra, que está ali na Rua Zaná, muito próximo do residencial Abílio Nogueira. Está de parabéns a Vanessa e que outros autores também lancem novas obras na Cidade de Franca, porque isso faz muito bem à cultura francana. No programa Sementeira Cristã apresentamos Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir a segunda mensagem transmitida por meio da psicografia de Chico Xavier pelo espírito Laurinho aos seus queridos, especialmente a sua mãe Priscila. Laurinho fala que já se sente interativo no novo plano graças à ajuda de amigos que o antecederam
e enfatiza os cuidados que recebeu do Dr. Bezerra de Menezes, o que muito confortou e deu-lhe segurança. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mamãe querida, seu filho pede a bênção. Saudades condensadas dão isso. Uma vontade imensa de mostrar amor. Entretanto, ausência para nós já era. Estamos naquela união para sempre. Morte mais se parece a um espantalho na lavoura. Enquanto a maturidade não chegar para o coletivo das criaturas, é preciso pintar essa abertura com sinais que metam medo. Isso é lei de Deus, instinto de conservação, defesa comum. Se todas as pessoas de uma só vez pudessem compreender a chamada libertação, é muita gente que desejaria pirandelar. O corpo não é farda de que se possa desertar por bagatela. A morte precisa dessas pompas de cores estranhas e rituais encharcados de lágrimas. Semelhante indução ao receio é necessária, porque são muitos os cultivadores do capim mimoso, querendo arrear o fardo educativo antes da hora. Mas retomemos o fio. Mamãe, agradeço. Estou cada vez mais feliz. Não fosse o muro. O muro vibratório que aparentemente nos segrega em faixas diferentes da força. Reencarnação do espírito, a meu ver, se não estou dando alguma de curioso frustrado, é o mesmo que a pessoa se colocar numa espécie de voltagem diversa daquela que conhecemos por aqui. Tudo é posicionamento elétrico, ou quase tudo, no campo de nossas vidas. O cérebro de alguém, no carro físico, está em circuito diferente para nós, tanto quanto nós temos a cabeça instalada em outras dimensões da ilha. E sobre vida a todos. Sigo o nosso querido, que são também minhas, rogando aos mensageiros de Jesus para que meu Pai esteja sob as bênçãos de Deus. Em casa, rejubilo-me com a tranquilidade que se vai refazendo. Raichel, com a querida Menesta e com o Josetinho e os outros corações amados, me proporcionam imensa alegria. Iô e Petar, com Gus e Gil, e mais o pessoal entrante ou aspirante a ens companheiros. Mirta e Lu são as estrelas novas em ações de esperança e de alegria. Todo o amor para ambas. Peço a Lu compreensão para a Pupi, pulsando sob as patinhas, não sabia ler. Por mais se lhe dissesse o que, por enquanto se lhe diga a linguagem filosófica dos que se separam entre lágrimas e inquietações, nas fronteiras da morte e da existência, nada lhe atingiria a sensibilidade e nem lhe abordará por agora o entendimento simples. A querida companheirinha não tem ainda forças para entender que não há vazio, os elevados dores depois de ouvir aqueles que lhe superestimavam os méritos. Não posso colocar o carro antes do combustível. Devagar. A viagem de um país para o outro não dá pedal para milagres. Toninho que trabalha aí, que continua a esforçar-me daqui. Entretanto, se ele quer uma dica, procure o Sérgio Pistelli,
e a Maria Beatriz que conhecemos no eletrotécnico de Mococa e vai em frente. Se as invenções ficassem na conta de um cérebro mágico, a ciência não progrediria e todos precisam de vez. Presentemente, mantenho a voz em outros trombones, mas o teste do Toninho está bem bolado. Ainda assim, outra pala valiosa para o amigo é o serviço de apoio à Santa Casa. Estou na atualidade computando outras jogadas e não posso perder a bola. Disciplina. Essa misteriosa deusa é por demasiado exigente. Sigamos no very slow. Que ele me desculpe essa pretensão. É só para inglês ver. Mãezinha, recebo os pensamentos da Selma e da Lu, de coração amolecido. Afinal, creio hoje que nasci num ninho de estrelas, e você, mamãe, com meu pai, é a dona dessa prodigiosa constelação. Meu carinho a todos, Evaldo e Tadeu, por força dos laços que nos reúne hoje com mais peso de solidariedade, estão presentes e se fazem lembrados aos familiares queridos. Abraços ao Pantera e a todos os bichos admiráveis que moram no zoológico de meu coração. Amor para todas as amizades, incluindo as companheiras dedicadas, meninas iluminadas de esperança, às quais me sinto o irmão de sempre. Mamãe, agora é o fim da carta. Quantas laudas neste processo de saudade e carinho? Ainda não sei. Conte-as, querida barata, sempre minha inspiração e luz, vida e mestra. Se me esqueci de nomes de nossa intimidade, isso é milonga de papo amigo, porque tenho meu listão na memória, mas não posso estirá-lo aqui no papel. Você, mamãe, dirá a todos os meus amigos, que enviamos lembranças e um abração de fraternidade. Lembro, papai, minha gratidão e ternura de filho, e entrego para você o meu coração. Amor invariável e devoção total de seu filho, Laurinho. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, cumpre a tarefa de bem divulgar o espiritismo graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os tornam muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$30 nas livrarias, no Clube do Livro Espírita de Franca, você o adquire por apenas R$15, se retirado no Idefran. E com o acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. E como se trata do único clube do livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, também pode retirar os 4 livros do mês, ou até sobra de meses anteriores, pelo preço do clube. E o associado tem mais uma vantagem, é o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do Idefran. Se você reside em outra cidade, ligue área 16 3721-8282 ou passe e-mail e saiba como fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, você pode consultar o site idefran.com.br ou ligar área 16 3721-8282 ou, melhor ainda, dê-nos a alegria de sua presença. Idefran,
Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. Os ouvintes terão agora pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta que a nossa prezada ouvinte Marília, do Centro de Franca, formulou à equipe do Idefran nos seguintes termos. O que diz o Espiritismo sobre a antecipação da morte de alguém que sofre terrivelmente de uma enfermidade irreversível? Em outras palavras, em tais condições, o Espiritismo é contra ou a favor da eutanásia? Vamos saber isso agora, minha cara Marília, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Segundo o que nos ensina o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita, nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus, porque não temos evolução espiritual suficiente para tanto. Mas diz também a doutrina que podemos saber dos seus atributos, conhecer os seus atributos. E um atributo indispensável a Deus é o atributo da justiça. Então diz-nos a doutrina espírita que Deus é soberanamente justo. Quer dizer, nada acontece por acaso nas nossas vidas. Tudo tem um fim útil, tudo objetiva o nosso amadurecimento espiritual, tudo tem como finalidade a nossa melhoria moral. Então, se uma pessoa está sofrendo, se ela está passando por uma dificuldade física irreversível, significa que aquilo não é obra do acaso, que ela está passando por essa situação porque merece, porque precisa, tem uma finalidade. Então, cabe a ela, se estiver consciente, resignar-se, aceitar e pedir a proteção, a misericórdia de Deus, que esta sim sempre existe, porque outro atributo de Deus é a soberana bondade. Acontece também que o sofrimento é um teste para a família que está passando pelo problema. Então a família se vê diante de um quadro difícil, que é aquele de ver o parente, o familiar querido, numa situação difícil, irreversível, e ela não sabe o que fazer. Dizem aqueles que só veem o lado material da vida, que o melhor é cessar a vida, cortar os laços que prendem a pessoa à vida física e fazer com que ela morra o mais depressa possível. É a chamada eutanásia, palavra de origem grega que quer dizer boa morte. No entanto, como o Espiritismo nos ensina, nós não somos apenas um corpo físico, somos antes um espírito vivendo num corpo físico. Então, a nossa vida aqui na Terra tem uma finalidade, e a permanência no estado, na Terra, nos últimos momentos da nossa vida, é muito importante para o nosso amadurecimento espiritual, para nós compreendermos o que fizemos, para nós analisarmos a nossa vida toda e para prepararmos o nosso retorno ao mundo espiritual, que é o mundo de origem, de onde nós partimos e onde, inevitavelmente, todos nós teremos de aportar no futuro. Ora, com esta visão, não tem cabimento pensar-se em eutanásia. Mesmo que haja sacrifício para a pessoa, mesmo que haja sacrifício para a família, o melhor é a família reunir-se. Também esta é uma finalidade do sofrimento, fazer com que a família se reúna, se junte as forças e possa estar ao lado do doente, do enfermo, dando-lhe o maior carinho possível para que ele possa desencarnar em paz. Então, a família deve se reunir forças e permanecer ao lado do doente. Nunca optar pela morte, porque a vida é um dom de Deus e só Ele sabe o exato momento quando é que ela deve ser cessada. Nós tivemos um caso que se deu nos Estados Unidos e que a televisão fez um alarde muito grande, de uma pessoa que estava já há 6 anos em vida vegetativa e de repente recobrou a consciência, voltando a conversar com os familiares, a ter uma vida
parcialmente integral. É verdade que voltou a entrar no estado de vida vegetativa, mas imagine, se com a desculpa de ser uma vida vegetativa, os familiares tivessem optado por aplicar-lhe um veneno para apressar a sua morte. Nem esse retorno teria sido possível. Então, a morte não é uma melhor escolha para a solução do problema do doente grave e irreversível. É sim o carinho, a paciência, a caridade de estar junto àqueles que sofrem. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também formular a sua pergunta por telefone, DDD 16 3721-8282, ou por e-mail, idefran@idefran.com.br. O Espiritismo, revivendo os ensinamentos do Cristo, dissemina a verdade que liberta. Assim também diz Marlene Severino Nobre no livro A Mulher na Dimensão Espírita. E como é natural, a verdade reabilita a mulher de todos os tabus opressores e discriminatórios. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o processo da civilização, porque a civilização marcha com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro sexo. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos, ora, direitos iguais, obrigações também iguais. Assim como lhes são facultados os mesmos direitos, devem eles conduzirem-se dentro dos parâmetros das mesmas obrigações. É assim que os homens, uma vez casados, devem contribuir por todas as formas com a realização da missão feminina no campo da maternidade. A nenhum dos dois é dado o direito de se dizer suficientemente livre para impedir, por exemplo, que a mulher venha a ser mãe em atendimento às conveniências meramente sociais. Muitos são os fatores predisponentes às restrições morais que um ou outro, ou ambos, venham a sofrer. Os exemplos pululam ostensivos na sociedade de nossos dias, como de resto sempre ocorreram. Ou ambos, enquanto noivos, estabelecem um planejamento familiar que não implique descendência por interesses outros que não o do cumprimento da herança do espírito, ou seja, a destinação do casamento para a formação da prole, com oportunidades de reajustamentos entre os espíritos que a compõem, ou um ou outro se reserva o direito, que absolutamente não tem de sozinho, sem a participação do outro, de evitar a concepção, ou até mesmo a imposição de abortar a vida que já se tenha instalado nas sagradas entranhas maternas. O lar é o santuário onde a família deve se deixar realizar conforme a lei da natureza, considerando-se, todavia, que o planejamento familiar é obrigação do casal, porquanto é mais consentâneo com os desígnios das leis da vida aquele casal que planeja e tenha poucos filhos aos quais possa garantir alimento, cuidados e educação, do que aquele outro casal que muitas vezes, em nome da sua crença, deixa que a natureza decida o número de filhos que nem sempre pode cuidar. Toda medicina honesta é serviço do amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência.
Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.